E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Pra Pensar. Meu nome é Thiago Stocco e a ideia desse canal é discutir a parte filosófica das coisas que eu gosto. Não filosofia focada nesses caras, mas é, ver a perspectiva porque a filosofia nada mais é do que questionar os porquês, a base da ciência, a base da filosofia e a base da psicologia, eu acho. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quanto mais porquê você responder, mais porquês surgirão e melhor a vida fica. Quer dizer, às vezes a ignorância é uma bênção, mas enfim, isso é outro ponto. Então a ideia aqui é pegar coisas que eu gosto muito, tipo literatura, cinema, TV, quadrinho, e ver não só a superficialidade da coisa, porque se eu for criticar ou elogiar, eu gosto de esmiuçar a coisa. E esse primeiro vídeo, na verdade, é a segunda vez que eu tô gravando, porque a ideia é ser rápido. E eu acabei fazendo um vídeo de 1 hora para explicar duas coisas, então eu vou separar. Esse primeiro vídeo eu vou explicar coisas tipo adaptações cinematográficas. Por que elas funcionam e não funcionam? O que acontece por que umas dão certo e outras não? Mesmo quando é a mesma fonte de material. Então, porque o meu vídeo inicial, a ideia era falar do 2001, que pra mim é a pior adaptação de todas. É o 2001 do Stanley Kubrick. Pra mim, porque aquilo quebra o que eu vou explicar nesse daqui. Então, eu tinha feito um vídeo explicando o porquê que eu acho que é ruim, o porquê acontecem essas adaptações, porquê que há essa variação de, às vezes até dentro do mesmo material, e porquê que o 2001 é ruim. Então ficou muito longo, então eu dividi. Então esse aqui vai ser primeiro para falar sobre as adaptações, o que acontece, né? Porque existem cases de sucesso e outros não, como funciona, né, na minha perspectiva. E depois eu vou fazer um outro vídeo falando do 2001. Por que o Kubrick cagou? É a pior adaptação de todas. Mas vamos lá. Vamos lá, deixa eu molhar o beiço. Então vamos lá. Adaptações. Existem casos, né? Você tem exemplos, você tem diferentes exemplos de sucesso, de mediano e de fracasso. Então vamos começar de cima para baixo. Vamos do sucesso e descendo. Você tem ocasiões onde você pega, por exemplo, o filme a adaptação cinematográfica fica melhor que o livro, que o material de origem. São bem raros os casos, mas você tem um caso específico, eu acho, por exemplo, acredito. Tudo aqui que eu tô falando que eu vou dar de exemplo, ou eu li, ou eu assisti, ou eu li e assisti. Então, não que valha de alguma coisa, enfim, eu, é, eu consumi a coisa. Então eu tenho um embasamento, uma envergadura moral para julgar. Da minha perspectiva, não que deva ser uma verdade absoluta. Mas vamos lá. Então, um caso onde o filme ficou melhor que o livro é o Poderoso Chefão, que é baseado no Poderoso Chefão do Mário Puzo. Eu já tinha visto o filme, e aí, quando eu descobri que era baseado no livro, eu fui ler o livro. E o filme é melhor. O filme é bem melhor. Tem aquela coisa também que fica mais fácil quando você vê o filme primeiro, antes de ler o material original, porque você não tem o trabalho de ficar criando as cenas, você acaba reproduzindo o que você viu. Então, você acaba não criando tanto algo novo, você acaba usando a imagem que você já viu. Então é mais fácil para você entender, diluir a história que você está absorvendo, que você já absorveu uma vez, só que de outra mídia. Mas enfim. Então, quando eu fui ler o Mário Puzo, eu já tinha todo o filme, a película do Coppola, a adaptação do Coppola na cabeça. Eu já tinha visto o filme. E não foi decepcionante, porque eu esperava mais. A gente sempre espera mais no livro porque é sempre entregue mais, né? Quer dizer, não é uma regra. Mas, nesse caso, ficou muito bom. Coppola, impressionante o que ele fez. Tem todo. Eu não vou ficar entrando em cada detalhe de cada livro, de cada filme, porque senão fica muito comprido. Mas esses casos de sucesso é uma coisa de tipo. Na minha opinião, quando são adaptações principalmente, a coisa é quando é feito de fã pra fã. Sabe? Você tem essa coisa. Eu gosto pra caralho de ler. Então, eu vi uma frase outro dia, esqueci o nome do ator. Ele é britânico.
Ele falando que quando você... Se eu não me engano, é o ator que faz o tio Walter, do Harry Potter. Ele falando do prazer da literatura. Às vezes você tá lendo algo e uma pessoa que você nunca conheceu, que nem às vezes viveu há séculos, até milênios, mais de 1000 anos antes. Através daquelas palavras ele chega até você, ele chega... você entende aquilo. Você, literalmente, você entende. É muito louco. É como se a mão se estendesse para fora do livro e encontrasse a sua, sabe? É muito louco isso. Então, quando você sente isso e você adapta isso de uma outra forma de mídia, óbvio, não é todo mundo que vai, não dá para agradar todo mundo, ainda bem. Mas vai ficar muito bom. Por exemplo, ou às vezes fica melhor até, que é esse caso que eu tô passando, do Coppola e do Poderoso Chefão, que é um case de extremo sucesso. O Poderoso Chefão é o meu top 10 filmes de todos os tempos. Depois você tem casos onde a adaptação ficou excelente. Não superou a obra original, mas ficou excelente. Que é o caso, por exemplo, do Peter Jackson com O Senhor dos Anéis e dos livros do Tolkien. Cara, E o bom do Peter Jackson é que eu posso usar ele em 2 exemplos aqui. Os 3 filmes do Senhor dos Anéis, eles conseguiram... Ao todo, acho que são 17 Oscars que eles ganharam. Não sei quantas, acho que 30 indicações, ou mais de 30 indicações. Impressionante. Para um filme de fantasia, é impressionante. Falando de elfos e anões e seres como é que fala? De fantasia, de cultura da fantasia, né? De contos de fada, por assim dizer. Beirando os contos de fadas. É impressionante, mas não é melhor do que a obra original. Nunca será. Acho que nunca vão conseguir superar o que o Tolkien fez, o que ele escreveu, a obra dele. É impressionante. Eu li quase tudo já do Tolkien. Mais de uma vez eu já li. E é impressionante. E ainda assim a adaptação do Peter Jackson, do Senhor dos Anéis, é excelente. Pô, fica muita coisa de fora. Ele fez um filme para cada livro. Ele poderia ter feito 3 filmes para cada livro. Nossa, poderia ser 6, até mais, mano. O total, para contar a história toda. Não, a história de quando o Bilbo encontra o anel até a destruição do anel. Fácil, dá pra fazer uns 10 filmes. Não, ele fez um para cada um. E foi um case de sucesso. Ele foi ligeiro, gravou para economizar, gravou tudo ao mesmo tempo. Ainda não teve o problema do envelhecimento dos atores entre um filme e outro. Tudo mais fácil. Mas a galera critica porque muita coisa legal ficou de fora. Alguns personagens, tipo Tom Bombadil e por aí vai. Tem um monte de coisa que... O universo do Tolkien é barroco o negócio. É muito detalhe, é muita coisa, é muita gente. E é incrível. Enfim, não supera o material original, mas é excelente. E aí depois ele pega o Hobbit, e que eu não tô falando mal do Hobbit. O livro é excelente. Mas os filmes, ele encheu linguiça. É impressionante. Ele fez 3 filmes em cima de um livro de pouco mais de 200 páginas. Não faz sentido. Os outros que ele poderia ter... Eu tô entendendo. É fácil investir depois que você ganha 17 Oscars, né? Aí alguém fala, não, você quer fazer isso? Então não, estica, vamos ganhar dinheiro. E... A galera ama o Hobbit, mas não é como o Senhor dos Anéis. É igual, mas é diferente. Você tem adaptações também onde você melhora, você muda algumas coisas, você começa diferente, na verdade, e você ainda consegue manter a atenção da galera, do telespectador. Tipo, o exemplo é a franquia do Dr. Hannibal Lecter e as Crônicas de Nárnia. O que tem em paralelo esses dois? Na verdade, não tem nada de história, não, é só execução dos processos de adaptação, das adaptações. Por exemplo, nenhum dos dois começaram pela primeira história. Porque as Crônicas de Nárnia, a primeira história, que é o Sobrinho do Mago, não tem tanto apelo visual para um filme quanto a Feiticeira, o Leão e o Guarda-Roupa, com um monte de seres mágicos, ambiente, o caralho. Então,
eu entendo o estúdio querer fazer primeiro o que chama atenção. No caso do Thomas Harris, o Narnia é do... Como é que é o nome dele? Lewis Carroll? Não, Lewis Carroll bom, enfim. Enfim, eu esqueci o nome dele. Do cara, o autor das Crônicas de Nárnia. Mas, por exemplo, no caso do Thomas Harris, na crônica, na sequência do Dr. Lecter, o primeiro é o Dragão Vermelho, que foi o segundo filme que eles fizeram. O primeiro filme é O Silêncio dos Inocentes, que é a segunda história. Por quê? Porque o Lecter, ele não é o antagonista ainda, é o Buffalo Bill. Mas ele tem uma maior participação na história. Porque no Dragão Vermelho, no livro, ele aparece 2 vezes só e é bem rápido. E o livro é focado no personagem, igual fizeram o filme depois, o personagem do Edward Norton, esqueci o nome do detetive. Que é ele atrás de 3... Na verdade ele pegou 3, né? Ele pega o primeiro, que eu não lembro o nome, depois ele pega o Lecter, e depois que ele pega o Lecter, ele pega a Fada do Dente. Então é baseado em cima desse policial. O Lecter não dá nem pra chamar de coadjuvante, porque no livro ele aparece 2 vezes. Quando eles filmaram o primeiro filme, quando eles filmaram o Dragão Vermelho, o diretor, após o sucesso do Silêncio dos Inocentes, né, ganhou um Oscar, a porra do personagem, do Anthony Hopkins, o Dr. Lecter, eles deram mais... O diretor do filme deu mais espaço pro Lecter, pro personagem, dentro do filme de um livro que ele não aparece quase nada. Então, e mudou. Logo no começo do filme você tem o personagem do Edward Norton capturando o Lecter, a situação onde ele captura o Lecter. No livro não tem isso. É muito louco. E foi um sucesso. Todos os filmes a terceira adaptação talvez não tenha ficado tão boa por questão de investimento, mas até o Hannibal tava bom. Tava bem fiel ao material original, mudando poucas coisas. É que o Lecter no livro é muito legal. E pra quem não leu ou assistiu os filmes, os 4 filmes, que é o Dragão Vermelho, o Silêncio dos Inocentes, o Hannibal e o Hannibal Origem do Mal, ele fica com a Starling, pra quem não sabe. Ele é uma das poucas histórias que eu me lembro agora que supostamente o mal vence no final. É tipo A Tempestade do Século, do King, o Dr. Lecter, do Thomas Harris, ele ficou com ele não ficou preso e ele fica com ela. Eles ficam juntos, soltos. Quase ninguém sabe disso. Tem que ler, né, os livros para saber disso aí, ou pesquisar na internet, porque nos filmes não foi colocado. Mas enfim, é um exemplo de que uma alteração foi muito boa, foi muito interessante, foi bem feita na adaptação. Isso ficou realmente... não fica melhor que o original, mas ele dá uma melhorada, porque eu não consigo ver o Dragão Vermelho se fosse filmado a primeira vez e só aparecer o Lecter nas cenas que ele aparece mesmo no livro. Não ia rolar o Silêncio dos Inocentes, porque não ia ter... Ninguém ia se interessar pelo personagem. Eles iam querer repetir ou o personagem do Norton, do detetive, né? Ou o outro criar um novo serial. Ele ir atrás do Buffalo Bill e não Starling, enfim. E aí você tem também as adaptações onde não fica... Tá bom, passa. Que é tipo Senhor dos Anéis, não Senhor dos Anéis, perdão. É tipo Harry Potter. O pessoal, faltou isso. Tem fã chato, né, mano? E somente fã velho. Coisa que é... Vamos lá, pessoal. Coisa que é feita pra crianças, não tem problema nenhum você ser velho e você consumir. Não tem problema nenhum nisso. Você pode jogar Pokémon, eu jogo Pokémon até hoje. Tem um monte de coisa que é feito direcionado pro público infantil que não tem nenhum problema você adulto curtir. Nenhum. Fica à vontade. Mas você não pode criticar. Não é pra você. Não foi feito pra você. Então, só aceita. Igual o pessoal... Olha, eu sou fã de Star Wars, mas tem uns caras que são fãs chatos de Star Wars. Ai, porque mudou isso. Ai, porque mudou aquilo. Ai, porque não é canônico. Ai, porque não sei o que lá. Porra, bicho, quando o Lucas fez o bagulho, primeiro que ele fez pra vender brinquedo, mano, pra ganhar dinheiro com bonequinha. Pra quem não sabe, pesquise. Assista no Netflix a história dos brinquedos lá. Meu, vocês vão entender como surgiu o universo do Star Wars. E segundo, de novo, foi direcionado pra criança, mano. Infanto-juvenil.
Eu não sei o que esses velhos barbados ficam, não, porque a Rey não sei o que não sei o que o Palpatine, que não sei o que. Mano, para, não reclama, só curte, mano. Não é pra você. Não é pra você. Enfim, talvez esses filmes novos até sejam a ideia direcionar pros caras mais velhos, mas tem coisa que não é pra você. Então não reclama. Só desfruta. Que é o caso do Harry Potter. Se você é criança e você reclama, esse personagem ou aquele lugar ficou diferente, mudou, tal, não sei o que, eu até entendo. E passa, porque é pra ele. Agora, quando é povo reclamando, sai do cinema, porque personagem tal não faria aquilo, porque não sei o que lá. Mano, não enche o saco, mano. Só consome o bagulho, curte e vai embora. Quiser criticar, critica, mas não fica enchendo o saco exigindo que deveria mudar alguma coisa. É isso que não faz sentido. E pra mim, a franquia do Harry Potter não deixou nada a desejar. É um entretenimento bem executado, tanto no papel quanto no cinema. Porque, vamos lá, é mais do mesmo, igual você vê os caras fazendo comparações, é um Star Wars. Se você colocar o Harry Potter na mesma posição do Luke Skywalker, nossa, é impressionante. Se você pegar parece que, eu não tô acusando ninguém, mas a JK, quando ela criou o Harry Potter, ela pegou um personagem já pronto, que é o dos livros da magia, da DC, o maior mago da DC, que é o moleque lá. Eu vou pôr a foto aqui, dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu não sei pra que lado eu vou, mas dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é antes do Harry Potter. Isso é Neil Gaiman, os livros da magia. Ele é o Doutor Estranho da DC, é o mago supremo do bagulho. Tá aqui, vocês estão vendo alguma semelhança nisso aqui? E aí é como se ela tivesse pego esse visual e adaptado a história em bruxaria em todo o roteiro do Star Wars. Cara, é impressionante. Enfim. Foi bem feito. É um entretenimento bem executado, interessante. É a mesma temática do drama espacial, só que dentro da magia do universo dos bruxos. É muito louco. Isso encanta. Tudo que é mágica encanta. É aquilo lá. São dois. É o Clark que explica muito bem isso. Qualquer tecnologia avançada, extremamente avançada, ela não difere de magia. Então, quando você vê o sabre de luz e você vê a varinha, eles fazem coisas distintas, mas são duas coisas que pra nós é magia. Até então é magia. A gente não tem como reproduzir aquilo, nenhum dos dois. Talvez um no futuro, talvez, quem sabe, mas enquanto isso você olha, é mágica. Se existisse de fato, a gente conseguisse não criar, mas aparecesse, você não vai. É como você voltar no tempo com um isqueiro, voltar 10 mil anos atrás e sacar um isqueiro dentro de um acampamento lá de pessoal pré-era do gelo e você fazer assim, com o isqueiro, assim. Talvez ali não aconteça nada, eles vão ficar impressionados. Anos depois, uns 2, 3 atrás, uns 2 atrás, 1,5 atrás, você seria queimado vivo, né? Porque é magia. E a gente tem problemas com coisas que a gente não conhece, não entende. Mas enfim, aí é outro assunto. Mas o Harry Potter é uma franquia que, tipo, não fede nem cheira. Mas foi bem adaptado, os atores mandaram bem, foi tudo bem feito. Ficou bonitinho, não deixou a desejar. E você tem, antes de entrar você tem adaptações aonde o criador ele não gostou. E aí entra na parte difere um pouco com o 2001, porque o Clark ele alterou o livro dele porque o diretor do filme de adaptação do livro dele pediu para alterar. Mas aí é coisa técnica e é outro assunto. Eu explico isso no filme do 2001, no vídeo do 2001. Mas aqui você tem casos onde, por exemplo, do Kubrick, que ele adaptou o Iluminado do King, e o King não gostou, mano. O King falou, é como se ele tivesse pego o esqueleto da minha história, mas e arrancado o coração. Sabe? São palavras do próprio King. Ele não gostou. É normal, ele tá no direito dele. Outro que sempre questiona, sempre meteu o pau é o Alan Moore. O Alan Moore não gosta. Tudo bem que ele critica bastante porque ele tem treta com os estúdios que produziram as adaptações. E aí é treta política, treta financeira. E aí ele prefere nem opinar no caso, mas ele detestou várias das adaptações dele. E sei lá. Pra mim, a única realmente que eu não me agrada é da A Liga Extraordinária. Que a Liga Extraordinária é um entretenimento bem feito, mas bem feito assim. Entrete. Vai te entreter, mas não é tão bom, por exemplo, quanto o quadrinho.
Nossa, o quadrinho é sensacional. Mas as outras adaptações eu gosto. O From Hell é bom, com o Johnny Depp. É legal pra caramba, ele, o Bilbo. O V de Vingança, o Watchmen, Cadê? O Constantine, de 2005, vai ser a sequência agora. A Piada Mortal. Todos esses, humor. Piada Mortal, ele nem fala mais desse bagulho. Ele nem. Se alguém pergunta pra ele, ele sai andando. Ele tem a opinião dele. Mas nesses casos, o próprio criador não gostou. No caso do 2001, ele alterou por solicitação do. Eu no começo eu fiquei meio pegado com isso quando eu descobri, mas depois passou. Passou, na verdade, recentemente. Mas. Porque o problema de uma adaptação ruim é quebrar. É você. Principalmente quando o cara não tem. Ou quem tá adaptando não tem familiaridade com o material original. Porra, igual você pega os primeiros filmes do Thor, no universo Marvel. Olha, Thor no metrô. Eu assim, não é que eu sou chatão. Porque nesse caso, por exemplo, eles não estão fazendo o filme pro público infanto-juvenil. Eles estão fazendo pro público adulto, por assim dizer. Então, eu tô criando essa circunstância para poder criticar, para falar o que eu posso criticar. Mas o caso aqui, eu esqueci o nome do diretor lá, Waititi, sei lá, Wachachá, porra do nome dele. Pô, ele falou em entrevista, eu nunca li um quadrinho do Thor. Ah, mano, pra que isso? Pra quê? Pra quê? Quando você pega o Peter Jackson, fanático pelo Tolkien, pelo universo do Tolkien, sempre quando é feito de fã pra fã, é outra pegada. É outra pegada. Aí você pega algo. Não que pessoas que não sejam fã não possam fazer. Lógico que pode, até uma outra perspectiva. Mas. É que. O gosto é subjetivo demais, né? Então. Mas. Quando você tem. Quando difere muito do original, aí é foda. Igual. Eu acho. Eu li o Iluminado e assisti o Iluminado. Eu acho os dois ótimos. Tem suas diferenças, mas pra mim os dois são ótimos. Eu não entendo. É igual os do Moore que eu dei de exemplo. Eu gosto de muito dessas coisas que adaptaram do Moore. Eu acho muito louco. Porra, eu acho sensacional. Mas poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Claro que poderia ser melhor. Mas eu não acho que é. Que deixou a desejar. Sei lá. Constantine até poderia ter melhorado mais ainda, mas aí entra questão de censura. E esse bagulho é outro negócio que quando você precisa. Quando você quer baixar a censura do personagem, da história, igual quando você tenta adaptar. A Marvel cagou com essas coisas, com Motoqueiro Fantasma, com Blade, você tenta trazer pro público 12, 13, fica ruim. Pra quem conhece o personagem, é diferente, você tá mudando, né, muito o negócio. Quando você descaracteriza o personagem, quando você descaracteriza a história, você pode estar agradando alguém que não conhece o personagem, mas quem conhece o personagem não vai gostar. E geralmente quem criou também não vai curtir porque não é o que eu fiz. Sei lá. No caso do Clark com o Kubrick é diferente porque foi uma questão geográfica. Questão geográfica na história e técnica cinematograficamente falando. Porque no original, no 2001, toda a trama, o destino é Saturno, é Japeto, a lua de Saturno. E aí o Kubrick falou pro Clark, eu não tenho CGI ainda. Eu nem sei se existe esse termo, mas eu não tenho CGI para fazer os anéis de Saturno. Então, se a gente mudar para Júpiter, porque até então a ideia, para quem não sabe, quem não conhece, não leu os livros, não sabe do resto da história, a ideia é que um desses dois gigantes gasosos, no caso de Saturno, é virar uma estrela. E aí então o calor dessa estrela afetar as luas congeladas, no caso, por exemplo, Japeto, e desenvolver a história lá. Só que aí eles mudam para Júpiter e passa a ser o Europa. A Lua Europa. Depois, no 2001, eu explico isso aí no vídeo do 2001. Então, essa mudança geográfica, na verdade, no começo me incomodava. Mas hoje já passa em branco. Mas beleza, tudo bem, não faz tanta diferença assim. Falando dentro da história, o efeito ia ser o mesmo. Numa lua ou outra ia acontecer a mesma coisa. Então, não incomoda tanto. Não foi um... Por isso que o Clark, eu acho que ele até topou. Não faz diferença, geograficamente falando. Mas o que ele mudou depois na história fez diferença. Pra mim foi uma agressão aquilo lá. Foi extremamente decepcionante. Eu esperava tanta coisa. Pra mim,
Ali, quem tem que refazer o 2001 e seguir com a porra toda é o Christopher Nolan. Mas eu tô desviando. Então o que acontece? O 2001, ele é um exemplo pra mim de que deu muito errado. Que o cara, ele fez outra coisa. Outra coisa. Ele pegou a proposta, mas todos os pontos mais importantes da história ele deixou de fora. Ele usou símbolos, alegorias, e as pessoas depois tiveram que buscar informações com outras pessoas que conheciam para poder ter uma ideia, deslumbrar um pouco, porque ele mesmo falou, o Kubrick, eu desconfio de algo assim, eu desconfio de qualquer pessoa que diga que tem entendido pela primeira vez 2001, quando assistiu. O próprio filme dele. Tipo, eu fiz um filme pra não ser entendido na primeira, nem na segunda talvez, mas é um filme pra você ir degustando com o tempo. Ah, vai tomar no cu, mano. Meu ovo. Ele mudou tudo. Sabe, eu entendo até quando ele fala dessa parte do efeito especial, que uma das partes mais legais mesmo, é no final do livro, quando o Bowman ele entra no monólito gigante que tá em Júpiter, que é a cena, que é o icônico, que ele fala, nossa, está cheio de estrelas, e ele vai caindo, né, porque tá no espaço, não tem cima e embaixo, mas ele vai caindo, e ele vai passando, e ele vai vendo uma porrada de coisa, ele vê outras civilizações, ele vê outros planetas, ele vê naves, ele vê uma porrada de coisa. E no filme o Kubrick colocou isso aí, ó, isso aí ó, que vocês estão vendo aí, ó, isso aí, toda essa experiência de você literalmente comprovar, você ver engenharia alienígena, ele fez isso aí, ó. Essa merda aí, ó. Parece que o cara tá tendo um troço numa viagem de LSD, numa bad de doce. Nossa, que decepcionante. E aí toda a história ainda depois, a parte do quarto, tudo, mas não vou entrar nessa parte. Pra mim essa é uma adaptação de que onde ele o boca a boca transformou algo que na minha opinião é ruim, por todos esses exemplos que eu dei, porque ele difere muito, ele quebra o significado do livro, ele quebra o significado da história, quebra totalmente. Enfim, o cara que supostamente filmou o homem pisando na lua, a maior teoria da conspiração que nós temos hoje, até hoje, se pisou ou não, e os vídeos e isso e aquilo, que até então a teoria diz que foi o Kubrick que fez o homem pisando na lua. Então, o cara que conseguiu enganar o mundo inteiro fazendo um vídeo da galera pisando na lua, ele não consegue fazer a porra das luas das anais de Saturno, não consegue fazer o efeito dele vendo. Vai pro inferno, mano. Enfim. E é o exemplo onde desde sempre a galera que quer, principalmente quando envolve arte, esses pseudos críticos, analistas, de que é assim, aquilo, você acaba descobrindo, ressignificando a coisa de uma forma que não tem nada a ver e acaba valorizando aquilo. É tipo quando você fala de arte, um bagulho que não necessariamente é a visão de todo mundo, mas que você olha e você fala, isso não é arte. Primeiro que essa merda aí eu faria isso. Tipo, tem um vídeo, eu vou colocar aqui. O cara faz um pilha de baldes de areia e aí ele derruba e aí ele ainda faz assim, ó, tipo, ele tem que sinalizar que ele terminou pra pessoal bater palma. Porque senão ninguém ia bater palma, porque até então, como é que eu vou saber que acabou essa desgraça? Não tô entendendo. Bom, enfim. Pra mim, o Kubrick é um desses casos. Ele é... Não o Kubrick, perdão. O 2001 do Kubrick. Ele é super valorizado. Ele pegaram algo ruim e alguém de influência deu a opinião dele, que não tem nem problema nisso. E a galera foi atrás. Por não entenderem, a galera seguiu. É, realmente, é o ápice da sétima arte, do gênio do Kubrick. O Kubrick era um gênio, mas ao meu ver, ele não conseguiu nem de longe expressar a genialidade dele no 2001. Foi decepcionante, na verdade. Pra mim é o filme mais... a expectativa mais decepcionante em termos de adaptação de todas. De algo que eu li primeiro e depois fui assistir. Pra mim é o pior de todos. É o pior. Eu vou deixar o link aqui do vídeo e vocês assistem minha crítica. Mas é isso. Esses são os exemplos. Esse vídeo aqui é pra explicar o do 2001. Dei vários exemplos de adaptações. Por que funcionam, por que não funcionam. E o principal... O que não é 100% garantido, mas o que vai pelo menos marcar como lá, beleza, é quando é feito principalmente do coração, de fã pra fã. Tem vários exemplos, vários. Você pega, por exemplo, o último, você pega o Juiz Dredd
do Stallone. Horrível, pra quem conhece o HQ, nossa. Você pega o que depois, acho que é de 2018, do Karl Urban. Aliás, o Karl Urban, ele é o ator nerd, o maior ator nerd de todos, mano. E tudo que é bagulho, ele tá enfiado no meio. É fantasia, é ficção, é ação, quadrinho, ele tá no meio. Então, o Juiz Dredd dele é sensacional e nem é um filme tão... É um filme injustiçado até. E agora eles querem fazer a sequência e querem colocar o tal do Waititi lá pra dirigir. Não vai funcionar. Os caras cancelaram. Ele ia dirigir o filme do Akira, a adaptação do Akira. Ainda bem que cancelaram isso. Pra mim, essas coisas são tipo o Superman do Cage. Ainda bem que não foi feito, mano. Porque se aquele Superman sai, esquece o que você conhece. Eu ia demorar mais uns 20 anos pra a indústria cinematográfica dos heróis surgirem de novo. Talvez não, porque com o avanço dos efeitos práticos, dos efeitos especiais, alguém ia acabar. Opa, peraí. Vamos tentar isso aqui. Mas ainda bem que não saiu aquele Superman. Tem algumas coisas agora que é tipo o Akira do Waititi aí, ainda bem que não saiu. E agora ele quer pôr a mão na continuação do... Cara, eu acabei de falar. Nossa, esqueci. Bom, enfim. É outro. Ele não conhece o bagulho, não conhece a obra. Dói na alma você ver o diretor, o cara responsável pelo negócio, virar pra você e falar: não, eu nunca assisti isso aí. Eu nunca li isso aí. Mas é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Comentem, deixa o like, compartilha, se inscreve aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado da minha me perdoam pela minha dicção, alguma coisa. Eu engasgo, é difícil. Mas eu tenho outro canal, Let It Rip. Vou deixar aqui também se vocês quiserem dar uma olhada. Lá a gente aborda, lá é um podcast, né? Lá a gente aborda vários assuntos. Aqui eu tô nichando para as coisas cinema, quadrinho, TV e literatura. Então, é isso. Valeu, obrigado, deixa o like aí, até a próxima. Valeu!